Olá, queridos irmãos da Sociedade Espírita Ponto de Luz, no Rio Grande do Sul. Meu nome é Ivana Raiski, eu sou trabalhadora do Movimento Espírita em Goiás e, a convite do nosso amigo Flávio, estou com vocês aqui nessa oportunidade para refletirmos juntos sobre um assunto que nem sempre nós pensamos, da nossa dificuldade em nos relacionarmos com outras pessoas. Seja no ambiente familiar, seja no ambiente de trabalho, na casa espírita. É certo que em algum momento nós já tivemos alguma dificuldade, em algum tipo de relacionamento. Então nós vamos refletir hoje, à luz do Espiritismo, exatamente sobre este assunto. Eu quero convidá-los, então, para fazermos antes uma prece, agradecendo a Deus pela oportunidade que nos concede, pedindo o amparo dos benfeitores amigos, para que possamos, Senhor, aprender cada vez mais a sermos pessoas melhores, contribuindo assim na formação de um mundo melhor e mais justo. Pedimos a sua permissão para iniciarmos mais esta atividade, e que assim seja. Eu vou compartilhar com vocês um slide que eu tenho. Nós, pensando nesse tema, nós buscamos as referências tanto na doutrina espírita quanto também do ponto de vista psicológico, e vamos começar entendendo um pouco sobre o relacionamento interpessoal. O que é quando eu digo relacionamento interpessoal? É exatamente a maneira como nós nos relacionamos com as pessoas que convivem conosco. Como nós dissemos, seja no ambiente familiar, no trabalho, na casa espírita, em qualquer lugar que nós estejamos. A forma como nós nos relacionamos com as pessoas é a que se refere o relacionamento interpessoal. Existem alguns pontos que são negativos, que não são saudáveis para os nossos relacionamentos interpessoais. O primeiro deles é a incapacidade que nós temos muitas vezes de ouvir o outro. Nós gostamos muito de falar, mas nós muitas vezes temos dificuldades em ouvir. Um educador que hoje já está desencarnado, Rubem Alves, ele falava num texto que nós precisamos de ter mais cursos de escutatória, porque nós temos muitos cursos de oratória, não é? Então, nós precisamos trabalhar essa questão de aprender a ouvir, a escutar os outros. Isso certamente vai contribuir bastante para que nós tenhamos aí melhor desempenho nos nossos relacionamentos interpessoais. Uma outra coisa que também não é legal, e que a gente às vezes faz muito, que é interromper o outro quando ele está falando. Interromper o outro quando fala é sinônimo de ansiedade da nossa parte, de desrespeito pela opinião do outro. Então, nós precisamos treinar para que possamos não interferir quando o outro está falando, aprendendo a ouvi-lo até o fim, para só depois nós retrucarmos, ou acrescentarmos, ou darmos aí a nossa opinião. Falar em tom agressivo. Muitas vezes nós fazemos isso sem perceber. Estamos estressados com alguma coisa, estamos tristes, chateados, e falamos com a outra pessoa e ela sente na nossa voz o tom de agressividade. Então, nós precisamos nos policiarmos para evitarmos que isso aconteça. Porque muitas vezes a pessoa vai ficar magoada conosco e nem era a nossa intenção. Era apenas o resultado de algo que estava nos incomodando, mas que não tinha nenhuma relação com aquela pessoa. Impor as ideias sem se preocupar com a ideia do outro. É algo que nós precisamos também ter cuidado. Defender os nossos pontos de vista é normal, mas nós precisamos entender que nem todo mundo pensa como nós, Precisamos aprender a respeitar isso. Não compreender as outras pessoas. Muitas vezes nós somos muito críticos, nós criticamos muitas atitudes das pessoas e nós nos esquecemos de nos colocarmos no lugar dessa pessoa para pensar, se fosse eu naquela situação, será que faria diferente? Então, compreender que o outro dá aquilo que ele tem, não é? Isso ajuda muito aí nas relações. Um outro problema é quando a gente não se coloca no lugar do outro, com relação à empatia, foi o que nós falamos. Quando eu aprendo a me colocar no lugar do outro, eu diminuo o meu tom de criticidade, porque eu percebo que o outro, ele é como eu, é um espírito em evolução. Nós não estamos, por acaso, aqui neste planeta. Estamos aqui em processo evolutivo. Então, muitas vezes, aquilo que eu critico no outro, eu acabo fazendo também. Então, nós temos que ser mais indulgentes, Praticarmos aquilo que o Espiritismo nos orienta sobre o perdão das ofensas, A benevolência, a indulgência, o perdão, que são aí os atributos da caridade verdadeira. Então, que nós tenhamos a caridade para com os outros, porque assim como os outros erram, nós também erramos. Agora, por que nós agimos assim?
É interessante nós pensarmos, se nós sabemos que o correto é isso, por que a gente age dessa forma? Por que nem sempre nós conseguimos fazer aquilo que é correto e que nós sabemos que é a atitude correta? Aí nós encontramos um grande entrave, que é justamente o egoísmo. O egoísmo, essa chaga da humanidade, esse vício moral, que é justamente aquilo que faz com que a gente se preocupe, antes de tudo, conosco mesmo, com aquilo que nos interessa, que nos diz respeito. Então, quando nós falamos de egoísmo, nós entendemos assim, olha, por exemplo, o egoísmo pessoal, que é quando eu quero tudo para mim, em primeiro lugar. Se sobrar para os outros, tudo bem, mas antes eu penso em mim. O egoísmo de família, quando eu acho também que a minha família que merece, é a minha família em primeiro lugar, eu quero as coisas boas só para minha família, eu não me preocupo com os outros. O egoísmo de classe social, ou de casta, quando eu imagino que a minha classe social é superior à do outro. Por eu ter uma posição social melhor, eu me julgo melhor que os outros, superior aos outros. Isso também é o egoísmo que faz com que nós agimos dessa forma. O egoísmo de nacionalidade, de imaginar que o meu país é melhor, é superior, e eu quero tudo para o meu país e o resto do mundo, né? Eu não estou nem aí. Então, são manifestações aí do egoísmo, esse vício moral que nós trazemos dentro de nós. E aí nós vamos buscar em O Livro dos Espíritos, na questão 785. Kardec pergunta, qual é o maior obstáculo ao progresso? Vejam só, o progresso da humanidade. Orgulho e egoísmo. São esses dois vícios morais, as verdadeiras chagas da humanidade, que são obstáculos ao nosso progresso espiritual. Mas o que é o egoísmo? Nós vamos buscar uma definição. Amor próprio excessivo, que leva o indivíduo a olhar unicamente para os seus interesses em detrimento dos interesses alheios. Também pode ser um conjunto de propensões ou instintos que levam à conservação do indivíduo. Vejam só, o problema é, quando eu, de forma instintiva, procuro conservar a minha vida, isso faz parte da lei de conservação, isso é normal. O problema é quando, de forma exclusiva, eu quero bem para mim e não me preocupo com o próximo. Aí nós estamos na fase doentia, né, do egoísmo. Na questão 913, ainda de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, entre os vícios, qual se pode considerar o pior? Olha aí, já dissemos várias vezes, é o egoísmo, dele deriva todo o mal. Então, nós, compreendendo isso que os Espíritos nos dizem, nós percebemos que o primeiro vício moral a ser extirpado, a ser corrigido em nós, é justamente o do egoísmo. E é claro que para isso nós precisamos desenvolver a humildade, porque a humildade é que vai permitir com que nós façamos uma alta análise, percebendo como nós somos, como nós agimos, reconhecendo que nós erramos, onde nós precisamos melhorar. Quando eu tenho humildade para identificar em mim aquilo que eu preciso melhorar, eu começo essa luta de mim comigo mesmo. Esse é o nosso grande combate, de acordo com o apóstolo Paulo. Então, aí sim, nós vamos trabalhando para nos livrarmos do egoísmo e desenvolvermos em nós essas virtudes. Estudai todos os vícios e verei que no fundo de todos eles existe o egoísmo. Como combater o egoísmo se nós temos dificuldade em perceber que nós estamos sendo egoístas? E muitas vezes nós temos dificuldades mesmo. Nós olhamos tanto para nós que nós não percebemos o quanto nós estamos sendo egoístas. Então vamos pegar aqui alguns exemplos do dia a dia. Né? Antes, lembrando, Jesus nos ensinava, nós não devemos fazer com os outros o que nós não gostaríamos que o outro fizesse conosco. Por aí já é o nosso caminho. Como é que nós percebemos se nós estamos sendo egoístas? Quando nós estamos fazendo algo que nós não gostaríamos que o outro fizesse conosco. Aí está o sinal do egoísmo. Agora, nós somos egoístas quando nós queremos que prevaleça a nossa vontade. Só do meu jeito. Eu que sei, eu quero, eu mando, eu preciso. É o eu. Então, isso é um sintoma aí de egoísmo. Quando nós colocamos o nosso som num volume intenso, e nem nos importamos se nós estamos incomodando o nosso vizinho. Afinal de contas, não é? Nós estamos fazendo uma festa, é alegria, estamos aqui brincando, gritando, conversando alto, colocando o som nas alturas, e ficamos varando madrugada fazendo isso. Isso é uma manifestação do egoísmo. Porque se fosse o contrário, se o vizinho estivesse fazendo isso, eu não ficaria feliz.
porque estaria atrapalhando o meu bem-estar na minha casa, o meu sono. Muitas vezes nós temos um familiar enfermo, ou nós temos um bebê pequeno, e nós nem nos preocupamos com isso, não é? E fazemos por quê? Porque nos agrada. Se desagrada os outros, problema do outro. Isso é aí uma manifestação também do egoísmo. Outra forma de demonstrar o nosso egoísmo é no trânsito. Quando nós dirigimos aí o nosso veículo feito loucos, não nos preocupando com as consequências. Porque o acidente que eu posso provocar que vai me prejudicar pode também prejudicar o outro, que porventura esteja envolvido aí nesse acidente. E claro, quando eu vejo os meus próprios interesses acima dos interesses da coletividade. Então, quando eu faço algo que é para me beneficiar, mas que prejudica a sociedade, ou eu não me preocupo que consequência que esse meu gesto vai ter em relação ao outro, eu estou agindo de forma egoísta, né? É um alerta para nós. Olha também uma forma simples de demonstrar o nosso egoísmo. Quando a gente prefere ficar na vida boa, né, sem nos comprometermos com nenhum tipo de atividade que ajude o nosso próximo, que beneficie o nosso próximo. Então, ao invés de fazer algo para ajudar, eu prefiro ficar na minha, assistindo televisão, assistindo os meus filmes, lendo meu livro, eu não me envolvo. E aí nós vamos nos lembrar que os Espíritos nos dizem que nós não seremos julgados apenas pelo mal que nós fizemos, mas também pelo bem que nós deixarmos de fazer. Então, quando nós optamos por não fazer o bem e de forma egoísta ficarmos centrados em nós mesmos, nós estamos aí, né, agindo de forma equivocada no nosso processo evolutivo. E aí Kardec faz aquela pergunta: qual o meio de destruir o egoísmo? Na questão 917 do Livro dos Espíritos. Como é que nós vamos destruir esse egoísmo? E os Espíritos dizem: o egoísmo se enfraquecerá com a predominância da vida moral sobre a vida material. E principalmente com a compreensão que o Espiritismo nos dá do futuro real e não desnaturado pelas ficções alegóricas. O Espiritismo nos mostra a lei divina na sua máxima aplicação. Nós compreendemos o porquê da dor, nós compreendemos o porquê da vida da forma que é. Então, isso faz com que a gente comece a valorizar mais as coisas do espírito em detrimento das coisas da matéria. Porque a matéria, ela ficará aqui. E nós que somos os seres espirituais, prosseguiremos vivendo, mesmo depois da morte desse corpo físico. O que é que nós vamos levar conosco? Com certeza nós não vamos levar os nossos bens materiais. Então, o meio de nós destruirmos o egoísmo é nós entendermos que nós somos seres imortais. Nós somos seres espirituais vivendo uma experiência reencarnatória. E que nós estamos aqui não a passeio, nós estamos aqui para aprendermos. Aprendermos a nos relacionarmos, aprendermos a amar, assim como Jesus, que é o nosso guia e modelo, veio para nos ensinar, vivenciando tudo aquilo que ele falava. Esse é o nosso objetivo. Essa é a nossa luta. E serão várias reencarnações até que nós realmente possamos dizer que aprendemos, porque faz parte de um processo. Como melhorar, então, as relações? E aí nós encontramos uma reportagem interessante, um vídeo interessante de um psicólogo no YouTube, né? Está aparecendo aí para vocês o endereço. Ele faz um paralelo entre as competências emocionais e os vícios emocionais. E é interessante, porque ele diz assim: a competência emocional dá persistência. Persistência é justamente aquela pessoa que, quando persiste, ela não desiste, ela insiste, ela tenta. Mesmo que ela não consiga fazer tão bem agora, ela continua tentando para aprender. Então, ela persiste no aprendizado, ela persiste em procurar domar as suas más inclinações, os seus vícios morais. Ela tem tenacidade para fazer as coisas. Então, essa imagem ilustra bem. É aquele arregaçar de mangas. Nós arregaçamos as mangas em busca de algo que nós queremos, de forma persistente. Mas o vício emocional é a raiva. A raiva é a superexigência e o perfeccionismo. E o perfeccionismo, ele é um problema. Porque, na medida certa, ele me motiva a fazer sempre melhor. Mas quando ele é exagerado, eu nunca fico satisfeito com nada. Nada que eu faça me satisfaz, nada que o outro faça me satisfaz. Porque eu exijo sempre a perfeição. E nós vamos nos lembrar que nós não somos perfeitos. Nós somos perfectíveis. Espíritos em processo de evolução. Então, esse tipo de sentimento,
ele nos faz sofrer e ele é considerado como um vício emocional. Uma outra competência emocional é sentir-se capaz. E a pessoa que se sente capaz, ela tem uma autoestima elevada. Por quê? Porque ela acredita no seu potencial. Ela sabe que ela pode fazer aquilo. Talvez ela tenha dificuldade, talvez ela não consiga fazer da melhor forma ainda, mas é um processo de aprendizado. E se ela acredita nisso, a autoestima elevada, ela tem todas as condições de realmente conseguir. Mas aí nós temos o vício emocional do orgulho. E o vício emocional do orgulho é a autoestima exagerada. É aquela pessoa que se julga melhor que os outros, superior, que só ela sabe fazer, só a forma como ela faz que é a correta. Então, isso é o exagero do sentir-se capaz, não é? Desenvolvendo o orgulho, tendo uma autoestima exagerada. Então, é algo que nós precisamos ficar atentos se nós não estamos caindo aí nesse vício emocional. Na sequência, nós temos a adequação, que é uma competência emocional que faz com que a gente tenha uma percepção do que é adequado e do que não é adequado. Então, por exemplo, quando nós vamos falar algo para alguém, a forma mais adequada de falar aquilo é a que a gente deve usar. Nós temos que ter cuidado com a forma como nós falamos. Precisamos falar algo para alguém. É importante que a gente dê esse feedback. Mas nós precisamos saber falar. Muitas vezes nós ouvimos alguém que fica chateado, ficou chateado porque, olha, fulano falou alguma coisa para mim e tal, eu fiquei triste. Mas o que ele falou é verdade. Mas o problema não é o que ele falou, é a forma como se fala. Então, quando nós falamos com educação, com delicadeza, nós podemos até conseguir que a outra pessoa reflita e perceba o seu erro. Agora, se nós somos agressivos, nós vamos criar uma barreira, a pessoa já fica na defensiva e nós não vamos conseguir. Não é o que nós gostaríamos de reflexão daquele momento. E aí o vício emocional é o vício da vaidade, que é aquela pessoa que ela tem uma autoestima pela imagem dela, ela quer preservar muito a imagem dela. Então, ela fala só o que o outro quer ouvir. Ela não é sincera. Ela digamos assim, política. Ela fala aquilo que o outro quer escutar, não o que ela realmente pensa. Então, ela fala da boca para fora. Isso também, gente, nós temos que ter cuidado. Não quer dizer que nós vamos sair por aí criticando as pessoas. Mas se a pessoa pede o nosso feedback, ela espera que a gente realmente fale algo que vai ajudá-la. Então, não é só bater palmas, não é só elogiar. Elogiar, sim, quando merecer o elogio, mas levar a pessoa a refletir quando algo não está muito bom. Isso é um amigo de verdade. Agora, aquele amigo que só bate palmas, que só elogia, mesmo diante dos erros do amigo, esse não está agindo como amigo, ele está realmente querendo manter, né? Ele quer se manter bem com todo mundo e aí ele não fala o que ele deveria dizer. Na sequência, nós temos a competência emocional da introversão, que é justamente essa capacidade que nós temos de olhar para nós mesmos. E aí nós precisamos avaliar sempre assim, todos estão fazendo, será que eu devo fazer também isso? De repente virou moda alguma coisa aí que as pessoas estão fazendo. Será que eu também tenho que fazer? Será que isso faz sentido para mim? Nós precisamos sempre colocar isso, né? Nós precisamos perceber que todos nós somos diferentes e precisamos aproveitar o melhor que o outro tem para nos dar. Bom, nós temos aí o vício emocional, da inveja, que é justamente a desvalorização daquilo que nós temos. Então, é aquela pessoa que sempre acha que a grama do vizinho é mais verde. Aquela história da mulher que limpa as janelas da casa dela e percebe que os lençóis da vizinha eram brancos, quando antes ela achava que estavam encardidos. Então, na verdade, a inveja é a que faz com que nós desvalorizemos o que nós temos, achando que o outro é que sempre tem o melhor. Precisamos aprender a agradecer, desenvolver a gratidão por tudo aquilo que nós temos. E nós temos muito. Mesmo que aparentemente nós não tenhamos, nós temos muito, porque nós temos a vida que nos foi dada e a oportunidade dessa reencarnação. E isso já é motivo de sobra para nós agradecermos. Na sequência, nós temos a competência emocional da desidentificação. A pessoa que tem essa competência, ela tem uma visão do macro, do todo, e ela não permite que as emoções interfiram na forma de ajudar o outro. Essa é uma competência emocional muito necessária para nós, trabalhadores espíritas, que atuamos no atendimento fraterno. Porque quando a pessoa chega à casa espírita
e abre o seu coração, relata as suas dores, nós precisamos ajudá-la com o espiritismo, com aquilo que o espiritismo tem para oferecer para essa pessoa, mas sem nos envolvermos emocionalmente com aquele caso, porque senão nós adoecemos juntos. Então, essa é uma competência emocional muito interessante, muito importante, para que nós possamos ajudar, mas sem nos envolvermos no problema que é do outro. Nós já temos os nossos problemas. Vamos ajudar o outro a resolver o dele, oferecendo o que o espiritismo tem de melhor. Porque, na verdade, quem ajuda é o conhecimento espírita, não somos nós. O vício emocional da avareza é aquela pessoa que ela é muito racional. Ela só usa a racionalização. Então, ela diz assim, ela vê alguém sofrendo e ela diz assim, não, mas se ele está sofrendo isso aqui agora, é porque certamente na vida passada ele fez algo que gerou esse sofrimento. Ou mesmo nessa vida, ele está sofrendo porque ele fez isso. Gente, racionalmente é assim, mas nós precisamos entender que assim como o outro erra, nós também erramos. E aí nós vamos lembrar que Emmanuel nos diz que a evolução, ela se dá com as duas asas, não é? Da sabedoria e do conhecimento. Então, a razão é só uma asa do avião, a outra é a emoção. Na sequência, a competência emocional da prudência. A prudência é aquela pessoa que ela se planeja, ela busca meios seguros de fazer alguma atividade. Então, por exemplo, se vai sair numa viagem, ela faz todo o roteiro da viagem, né? Por quê? Porque aquele roteiro dá segurança para ela, ela demonstra segurança. E quando ela faz isso, ela faz pensando no todo, em todas as pessoas que estão envolvidas. Então, se você vai sair em viagem com a sua família, a pessoa faz o roteiro pensando no interesse de todos e não só no seu. Agora, o vício emocional do medo é aquela pessoa que ela busca a segurança de uma forma exagerada, com muito medo. Então, é a pessoa que é controladora. Você convida para fazer algo, para fazer uma viagem, ela diz assim, mas quem vai? Quem vai dirigir? Quem fará essa atividade? Ela engessa a vida, ela engessa as relações por medo, por insegurança. Então, isso também nos prejudica. É aquela pessoa que ela não consegue uma promoção no trabalho porque ela não se sente capaz e ela tem medo de se expor. É aquela pessoa que está na casa espírita há 20 anos, mas se pede a ela que faça uma palestra, ela tem medo, insegurança, e ela não se dispõe a ir lá e começar de alguma forma a fazer aquela atividade. Seja na parte da palestra, da evangelização, onde quer que seja. Então, o vício emocional do medo, ele muitas vezes nos atrapalha. Ele faz com que a gente perca oportunidades de fazer coisas que poderiam ser significativas no nosso processo evolutivo. A competência emocional da curiosidade. Então, a pessoa que tem curiosidade, ela está sempre estimulada a buscar coisas novas. Ela ouve pontos de vista das pessoas, ela respeita quem pensa diferente e é aberta a mudanças. Hoje nós estamos vivendo um momento em que nós tivemos que fazer mudanças. Eu estou aqui de Goiânia, fazendo uma palestra para enviar para vocês, no Rio Grande do Sul, porque eu não estou aí pessoalmente. E as casas espíritas estão fechadas em função da pandemia. Mas as casas não estão fechadas, elas continuam abertas, desenvolvendo as suas atividades pela internet. Então, é uma mudança de paradigma, não é? E nós temos que ter a abertura para as coisas novas. Mas aí nós temos o vício emocional da gula. Quando nós estamos falando a gula aqui, é a gula por ideias, não é a gula da comida, tá? É aquela ansiedade por coisa nova, que às vezes a pessoa tem. É a necessidade de muitos estímulos. E quando nós temos esse vício emocional, normalmente nós temos muitas ideias, nós temos excelentes ideias, mas poucas realizações. Então, aquela pessoa que chega para você e diz assim, por que você não faz isso aqui dessa forma aqui? E aí, se você disser para ela, olha que interessante, você topa me ajudar, vamos fazer? Normalmente ela não quer. Ela tem boas ideias para que o outro realize, né? E muitas vezes, quando ela começa, ela tem aquela ideia fantástica, e aí ela começa. Só que depois chega uma outra ideia nova, e aquela primeira já perdeu a graça. Aí ela para aquela no meio do caminho, para começar uma nova ideia, uma nova proposta, e de novo ela vai parar no meio do caminho para começar uma nova. Então ela não contempla a continuidade. Tolerância. A pessoa que tem tolerância, ela tem harmonia e é uma pessoa que media, ela é mediadora. É aquela pessoa que tem como lema, devagar e sempre. Vamos devagar, mas nós vamos chegar lá. Ter paciência para esperar o momento adequado. Consegue unir ritmos diferentes.
Porque cada um de nós tem um ritmo. Agora, para nós trabalharmos em equipe, é importante que a gente perceba isso e tente conciliar os diferentes ritmos da nossa equipe. Então, a pessoa que tem essa competência emocional da tolerância, ela justamente consegue isso. Agora, nós temos que ter cuidado para não cair no vício da indolência. A indolência é aquela pessoa que tem a apatia e a indiferença como sentimentos. Então, é aquela pessoa que diz assim, olha, tanto faz, né? Do jeito que for, deixa a vida me levar, a vida leva eu. A pessoa não se toca, não se liga. Se não aconteceu daquela forma, ela diz, deixa para lá, né? E é também aquela pessoa que ela tem dificuldade em se posicionar. Ela tem dificuldade em falar a sua opinião acerca dos assuntos. Então, ela vive em cima do muro. Ela não quer desagradar ninguém. Se ela está com você que pensa de um jeito, ela concorda com você, mas se ela vai conversar com outro que pensa completamente diferente, ela também concorda com o outro, ela quer ficar bem com todo mundo, ela não se posiciona, mas com isso, esse tipo de comportamento, ela acaba perdendo a credibilidade, porque ela não consegue solucionar os conflitos e os problemas que surgem. Então, é o vício emocional aí da indolência. Gente, autoconhecimento ajuda? A gente sabe que ajuda, não é? Ele é fundamental para que a gente possa administrar bem os relacionamentos. Nós vamos lembrar de Santo Agostinho, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que nos fala que há exemplo de Sócrates, né, que nos diz lá na antiguidade, conhece-te a ti mesmo, todos os dias, quando ele ia se deitar, ele passava em retrospecto tudo que ele havia feito, onde ele havia acertado, onde ele havia errado, e que no dia seguinte ele pudesse agir de forma diferente e melhor. Então, esse aí é o processo, né, da nossa busca pelo autoconhecimento, que todos nós precisamos exercitar para o nosso próprio bem. Desenvolvermos a empatia, né, que é justamente aquilo que nós comentamos no início, sabermos nos colocar no lugar do outro, saber ouvir, saber o momento certo de falar, né, ter empatia. Assertividade, falar de forma adequada, falar quando for necessário, não nos omitirmos. Muitas vezes nós estamos vendo a pessoa fazer algo muito errado, mas a gente com medo prefere ficar calado. E aí, quando a bomba estoura e a pessoa se dá mal, você diz assim, eu sabia que isso ia acontecer, mas o que você fez para ajudar? Você teve essa assertividade de convidar o amigo e dizer para ele, olha, toma cuidado, repense o que você está fazendo, porque isso pode não dar certo. Então, a assertividade é isso. Nós sermos capazes de falar o que precisa ser dito da forma correta. Expressar de forma franca, direta, clara, serena e respeitosa, né? É o nosso desafio em sermos aí assertivos. Sermos éticos, tomando atitudes que não prejudiquem o outro, não quebrando acordos, não fazer nada que se contrarie o que é certo e justo, e se agir com ética. É isso que nós esperamos de nós que somos cristãos, das pessoas de bem, que possamos agir com ética. E, gente, bom humor. Sorriso traz leveza para qualquer situação. E cá entre nós, é muito bom nós convivermos com pessoas bem-humoradas, que estão sempre sorrindo. O sorriso, ele é o nosso cartão de visitas. Quando nós chegamos, conhecemos alguém ou nos encontramos com alguém, como é bom nós sermos recebidos com um sorriso. Então vamos aprender a sorrir mais. Faz bem para nós, faz bem para as pessoas com as quais nós convivemos, né? É importante. Aceitarmos as diferenças. Nós não precisamos concordar com o outro, mas nós precisamos entender que ele tem o direito de se expressar e aceitar que o outro pense de forma diferente. E como nós temos dificuldade, não é? Nós temos visto aí nas redes sociais, nós espíritas nos debatendo em função de política partidária, ou porque nós defendemos um determinado médium e não o outro. Nossa, gente, nós não precisamos fazer isso. Nós temos o nosso ponto de vista, nós compreendemos por que nós acreditamos daquela forma, mas nós não precisamos agredir quem pensa diferente. Nós podemos aceitar aquele que pensa diferente de nós, sem necessariamente concordar com ele, né? Oferecer ajuda. Ter a iniciativa de oferecer ajuda. Porque muitas vezes a pessoa ela precisa, mas ela não sabe como pedir. Então que nós tenhamos aí essa facilidade de perceber quando o outro precisa de ajuda e de nos colocarmos à disposição. E eu não falo aqui só de ajuda material. Muitas vezes o outro precisa de alguém que possa ouvi-lo, um ombro amigo para desabafar.
Então, que nós possamos ser essas pessoas. Quantas pessoas acabam chegando ao suicídio porque sentem uma dor tão grande e não conseguem lidar com essa dor? E muitas vezes, sem saber que estão doentes, não buscam o auxílio de um médico, de um psicólogo. E nós que estamos ali do lado, muitas vezes não percebemos. Mas nós precisamos desenvolver esse olhar atento para percebermos quando a pessoa está precisando da nossa ajuda e oferecer. De forma discreta, de forma tranquila, mas que a pessoa saiba que ela pode contar conosco. Isso é muito importante. Fiquemos longe de fofocas. Se a informação que chegou até nós não for importante, não passe adiante. Faça com que ela pare por ali mesmo. A maledicência é um vício moral. Então, tenhamos cuidado, fiquemos longe de fofoca, porque nós vamos nos dar muito melhor nos nossos relacionamentos. Precisamos aprender isso também. Ter posturas adequadas, evitar comportamentos inadequados, nunca se colocar abaixo ou acima de alguém. Todos nós somos irmãos em processo evolutivo. Estamos aqui para aprendermos juntos. Então, a postura adequada é buscando a ética, é buscando a empatia, não é? Isso que vai nos ajudar em todas as circunstâncias aí da nossa vida. Saber receber e dar feedback. Falar para o outro quando precisa ser dito, mas também aprender a ouvir o que o outro tem para dizer para nós. Quanta dificuldade nós temos em ouvir o feedback dos outros. Quando são elogios, nós adoramos. Mas se a pessoa vem nos chamar a atenção por algo que não está bom, não está bem, muitas vezes nós nos colocamos na posição de vítima, nós tentamos justificar o nosso erro, tentando jogar a responsabilidade para o outro. Então, nós precisamos treinar isso, aprender isso, a ouvir o feedback das pessoas a nosso respeito, do nosso comportamento, e também dar o feedback quando for necessário. E para nós concluirmos aí a nossa reflexão, nós vamos encontrar que o egoísmo se enfraquecerá com a predominância da vida moral sobre a vida material. Vencendo o egoísmo, teremos mais sucesso em todos os nossos relacionamentos. Que nós possamos, então, empreender essa grande luta, não é? De nos tornarmos pessoas melhores, de sermos aqueles que farão a diferença na vida das outras pessoas, de sermos aqueles que buscamos realmente a doutrina espírita como sendo a base para a nossa vida. Porque o espiritismo, ou qualquer outra religião, ela é boa quando ela faz com que nós nos transformemos moralmente. É importante que nós tenhamos isso em mente. O espiritismo, ele nos traz a revelação, aquilo que Jesus veio e nos disse há mais de 2000 anos, levantando o véu, nos ajudando a compreender melhor os seus ensinamentos. E é justamente por compreendermos isso, a necessidade de nós estudarmos o Espiritismo. Estudarmos, conhecermos a obra de Allan Kardec, para que nós possamos, sim, com o auxílio que esse conhecimento nos dá, aprendermos a nos relacionarmos melhor, a colocarmos no lugar dos outros e agirmos da melhor forma sempre. Nesses dias que nós temos vivendo em todo o mundo, não só aqui no Brasil, de isolamento social, nós percebemos que, na verdade, o isolamento, ele é, entre aspas, porque a maioria de nós hoje tem um celularzinho que está conectado na internet, grande parte da população, sabemos que não todos, mas muitos têm. E por meio da tecnologia, hoje, nós estamos justamente aproveitando o que a tecnologia nos oferece para nos conectarmos. Então, na verdade, o isolamento ele é só físico. Nós estamos juntos uns com os outros, mesmo separados fisicamente. E é importante nós termos certeza de que esse momento difícil, ele é passageiro. Tudo passa. Maria de Nazaré, quando recebia as pessoas lá na sua casinha em Éfeso, ela dizia, isso também passa. Então, esse momento que nós estamos vivendo, ele vai passar. Que nós saibamos aproveitar o momento para aprendermos com ele. Para que saiamos melhores desses dias do que quando eles começaram. E o Espiritismo tem todas as ferramentas para nos ajudar neste processo de nos transformarmos, de nos tornarmos pessoas melhores. Então, por isso, eu quero agradecer a cada um de vocês que me acompanharam até agora. É uma pena, não é, que nós não possamos conversar, eu gostaria muito de ouvi-los também,
mas se Deus permitir, quem sabe no futuro, numa outra oportunidade, nós possamos conversar, mesmo que distantes fisicamente, mas podendo interagir, não é? Num momento ao vivo. Agradeço muito ao Flávio pelo convite que me fez, que Jesus possa nos abençoar, nos fortalecer na fé, sempre. Que assim seja. Um grande abraço a todos.